Quero cumprimentar a todos, as moderadoras, um meu grande abraço para Val Barbosa, que tem sempre orado pela gente. Val, obrigado pela oração que você fez hoje, mas também obrigado pelas orações que você manda para a gente. Poxa, você cita coisas ali que realmente a gente precisa nas orações, Val. Continue orando. A Derlândia também manda oração, orações personalizadas. Puxa, como eu me sinto feliz e acho que isso é um gesto muito carinhoso da parte de vocês. Muito obrigado por todos que oram pelos pastores, certo? Quero cumprimentar os colegas pastores aqui, pastor Gilberto Ludogério, meu grande amigo. Ontem esteve com seu filho GG aqui. Um abraço para você, para Sandra, para toda a família, para todos os queridos colegas que estão aqui. Queridos irmãos também carinhosos. E aqueles que são de outras denominações, um abraço para vocês. Nós estamos aqui em busca do mesmo objetivo, o batismo diário do Espírito Santo. E isso, assim como o maná no deserto, a gente tem que buscar diariamente isto, né? Porque nós sabemos que estamos nos últimos momentos da história deste mundo e nós sabemos que precisamos ser felizes ao lado de Jesus. Aliás, eu quero dizer pensamentos, alguns pensamentos hoje, certo? Eu sei que tem algumas pessoas, poxa, pastor, o senhor tem que falar mais devagar para a gente copiar algumas coisas. Oh, tá bom, é assim como Agostinho, né? Agostinho dizia assim, alguém disse, mas Agostinho, Santo Agostinho, pessoal, mas Agostinho, por que você? Por que você acha que Deus escolheu você? E ele respondeu, porque Deus não achou alguém mais feio e mais incapaz do que eu. Aí ele me escolheu. Então Agostinho disse também, eu quero dar oportunidade ao céu para cumprir a escritura que diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero dar oportunidade ao céu para dizer que realmente Deus utiliza a gente mesmo fraca, defeituosa. Mas eu quero, nesta manhã, falar para vocês sobre oração e o dever de orar sem cessar, orar constantemente. Nós sabemos que a oração, um modelo, a oração que Jesus fez, o modelo do Pai Nosso, que não foi uma oração de Jesus, mas é o modelo que Jesus deixou para nós orarmos. Não foi a oração de Jesus, porque tem um trecho da oração que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Isso não é próprio para Jesus, mas é o modelo que Jesus está nos dando para nós orarmos, né? Devemos orar desta forma. Esta é nossa oração. Mas a oração que eu quero me deter neste momento está em João capítulo 17, a segunda oração mais enfatizada que Jesus orou. Aqui é a oração de Jesus mesmo, João capítulo 17. E eu quero que você faça o favor de abrir a Bíblia para vermos o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 17. Quando você encontrar, nós vamos fazer mais uma oração, pode ser? Ok. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, a família da Sala 57. E nós queremos a tua iluminação. Traduz, Senhor, essas palavras, como disse o pastor Esmeraldo, pastor Adevaldo e todos os demais. Traduz essas palavras através do teu Santo Espírito para alcançar as necessidades de cada um de nós. Abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, João capítulo 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, a intercessão de Jesus pela humanidade e por ele, certo? E começamos com os primeiros versos que diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele
conceda a vida eterna a todos os que destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E diz mais, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está falando algo muito interessante aqui, que já daria para uma semana de oração só nesses versos. Primeiro ele está dizendo, Pai, é chegada a hora. E quando a gente vai lá para 1 João capítulo 2, versículo 18, olha o que diz, queridos. João falando sobre isto que ele ouviu de Jesus, que é chegada a hora, ele escreve já dos anos 97, por aí, ou melhor, bem próximo do ano 100, depois de Cristo. João escreve, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18, diz, filhinhos, já é a última hora. Puxa, ele está dizendo há quase 2000 anos atrás isso. E ele disse, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Repete o texto. Repete o termo. Já é a última hora. Queridos, se João e Jesus estão afirmando que já é a última hora, e 1900 anos, ou quase 2000 anos depois, que horas são? Que horas nós estamos vivendo? Por favor, acorde. Meu querido, minha querida, acorde. Já é a última hora. Por favor, vamos abrir os olhos e o entendimento. E Jesus está dizendo a solução para este momento. Para você ir para o céu. Neste momento final, na hora final. Ele diz no versículo 3, o segredo para a vida eterna. Para você viver eternamente. E diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora está o segredo. Diz que segredo é algo que não se diz, porque senão perde o segredo. Tá, mas aqui está a chave para a felicidade plena. Queridos, aqui mostra claramente que conhecer a Jesus e conhecer a Deus, esta é a vida eterna. Você tem a vida eterna? Conheça Jesus. Agora conheça de forma intelectual, mas também conheça de forma experimental. Conheça na praticidade. Ande com Jesus. Fale com Jesus. Viva com Jesus. Sabe, todos aqui conhecem um pastor Wagner, né? Mostra a mãozinha aí. Quem conhece o pastor Wagner? Eu quero ver as mãos. Onde é que estão as mãozinhas aí das pessoas que conhecem o pastor Wagner? E alguns até abraçaram. Olha quanta gente maravilhosa levantou a sua mãozinha aí, conhecendo o pastor Wagner. Tudo bem. Tá certo. Tá bom. Então, vocês que levantaram a mãozinha aí, por favor, diga-me qual é o tamanho do sapato do pastor Wagner. Fala para mim também, você que levantou a mãozinha, quantos quilos pesa o pastor Wagner? Diga qual é o prato predileto dele, o que ele mais gosta. Não vale dizer que é prato cheio, né? Eu quero a qualidade do prato. Fala para mim também o dia, a hora, mês e ano que ele casou. Eu perguntei quem conhecia o pastor Wagner, vocês levantaram a mão e eu gostei porque vocês reagiram. E eu fiz várias perguntas a respeito do pastor Wagner e é bem possível que vocês não acertaram nenhuma.
Agora, existe uma pessoa que sabe responder todas estas perguntas. Sabe quem é? Ana, a esposa dele. Por que ela sabe responder essas perguntas, queridos? Sabe por quê? Porque convive com o pastor Wagner. E ela sabe o prato que ele gosta de comer. Sabe qual é o tamanho do sapato? É bem possível que ela já deu até algum presente de sapatos para ele. Ela também sabe o dia, a hora, mês e ano que casou. Por que ela sabe de tudo isso? Porque convive. E quando Jesus está dizendo isso para você e para mim nesta manhã, queridos, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e conheça a Jesus a quem enviaste, Ele está dizendo que nós devemos conviver com Jesus, andar com Ele, saber que tipo de prato Ele gosta, e nós devemos gostar também. Que tipo de roupa Jesus gosta, e a gente também deve usar esse tipo de roupa hoje, que não escandalize. Jesus também sabe os acontecimentos que terão oportunidade nesta época que nós vivemos, e devemos estar apercebidos, conhecer a Deus, conhecer não só de forma intelectual, mas de forma experimental, experiencial. Nós precisamos orar mais, falar mais com Deus, consultar a Deus em todas as decisões. Nós precisamos viver com Deus. E a senhora Ellen White diz também, cada obreiro, ela diz isso no livro Atos dos Apóstolos, página 50. Ela diz, cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. A senhora White também escreveu, conhecer a Cristo é praticar a sua palavra. Conhecer a Cristo é praticar a sua palavra. E ela diz, é somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus, que é o enviado de Deus. O enviado de Deus, Jesus Cristo. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus, que é o enviado de Deus. E se você quiser conhecer mais a Jesus, conheça o Espírito Santo, que é o enviado de Jesus. A Trindade é maravilhosa, empenhada na salvação da humanidade. E nós precisamos conhecê-los de forma experimental. Por que nós estamos na sala 57? Por que nós buscamos diariamente o Espírito Santo? Para conhecê-lo mais, para vivenciá-lo mais. E sabe, Jesus na oração sacerdotal diz, Pai, a vida eterna é esta. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer aqueles que foram enviados. Nessa manhã, quero dizer para você, procure conhecer mais a Deus, assim como Ana conhece o pastor Wagner e muito mais. Cresçamos em conhecimento. E sabe, existem textos da Bíblia que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos viver mais. Sabe, queridos, a gente pode conhecer pela leitura da Bíblia e pela oração. E eu quero citar alguns textos que vocês já ouviram aqui também na Sala 57 sobre fé e oração. A fé e a oração vão onde o nosso corpo não pode ir. A fé e a oração vão à nossa frente, ou vão aonde o nosso corpo não pode ir. Interessante esse texto. Ah, pastor, mas o que é fé? Eu planejei uma frase aqui que eu gostaria até da sua avaliação, que diz assim, a fé é uma virtude celeste que se apoia numa promessa de Deus. Alguém diz, a minha fé está tão fraca. Ei, a promessa é a base. E se você acredita nessa promessa, você tem fé. Então, Deus diz assim, virei
outra vez. Se você acredita nessa promessa que Jesus diz, virei outra vez, então você tem fé. Então fé é uma virtude que se apoia numa promessa. Ei, sabe quantas promessas existem na Bíblia? 365. Alguém teve o trabalho de contar quantas promessas. 365 promessas na Bíblia. Uma para cada dia do ano. E essa promessa é a base para você estabelecer fé. Fé significa acreditar e confiar na promessa. E aquele que prometeu, ele vai cumprir e está cumprindo. E Jesus diz, já é a última hora, acorda. E João está dizendo, filhinho, nós sabemos que já estamos vivendo nos últimos momentos dos momentos finais. Esse é o momento de buscarmos a Deus. Então, quando nós oramos, Deus tira algo de nós e coloca algo dele. Eu acredito que este é o principal motivo da oração. Quando você ora, Deus tira algo de você que não presta e coloca algo dele que presta. Esse relacionamento, ele é vital. Outro pensamento, quando nós oramos, a oração é o que você deve fazer quando não souber mais o que fazer. Quando você não souber mais o que fazer, faça oração. E você vai ver a solução. Concentre-se na solução e não no problema. Tem gente que encontra problema até nas soluções, mas já está solucionado. E aí, tem pessoas que arrumam problema ainda na solução. Poxa vida, concentre-se nas soluções e você vai ver que nós fazemos parte da solução e não dos problemas. Tá bom? Orar não é só pedir. Orar é a respiração da alma. Então, como o corpo que se lava e não fica mais sujo, assim a oração a gente precisa buscar sempre, porque sem oração se torna impuro, diz Mahatma Gandhi. Vou repetir esse texto, ele diz assim, orar não é pedir, orar é respirar com a alma. Como o corpo que se lava não fica sujo, sem oração se torna impuro. Victor Hugo também dizia que a oração é a irmã trêmula do amor. A oração é uma demonstração de amor, porque Deus quer que a gente ore. E quando a gente ora, estamos demonstrando esse amor para Deus. Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Interessante esse texto, bem profundo. E Agostinho dizia que a oração é o encontro da sede de Deus e a sede do homem. Deus tem sede de atender e nós temos sede para pedir e para acreditar. A senhora Ellen White diz, a alma cresce à altura daquela que admira, daquele Deus que admira. E nós precisamos orar mais, porque a oração, diz ela, e a fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Vou repetir esse texto. A senhora Ellen White diz que a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. E nós precisamos orar mais. E Jesus orou. Jesus orou inicialmente por ele aqui no capítulo 17. Em João capítulo 17, Jesus orou por ele, diz, Pai, glorifica-me, para que eu tenha aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Jesus não está pedindo a glorificação da humanidade, mas ele está pedindo que ele seja restituído àquela glória que tinha antes, certo? No capítulo 17, versículo 6, vem a segunda parte da oração sacerdotal, capítulo 17, João capítulo 17, versículo 6. E agora Jesus ora pelos discípulos, pelos apóstolos. Você é um discípulo? Você é um apóstolo? Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo?
Apóstolo é aquele que Jesus escolheu para ser enviado com a missão especial. E discípulo é todos que aprendem de Jesus. Entre os discípulos tem homens e tem mulheres, e tem crianças também. Discípulos são todos que aprendem de Jesus e vivem o que Jesus ensinou. Você é um apóstolo ou é um discípulo? Nós falamos também que apóstolos são os pastores hoje. E discípulos são todos os anciãos, líderes, todo mundo da igreja que recebe a mensagem e transmite essa mensagem. Jesus tinha um exército de mais de 500 discípulos e discípulas acompanhando nas atividades. As mulheres que ouviam a palavra de Deus e seguiam a Jesus. E Jesus diz, Pai, versículo 6, capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me destem do mundo, eram teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E algumas traduções dizem, eles têm guardado o teu mandamento. Eles têm guardado aquilo que tu enviaste. Você é um discípulo de Jesus? Então guarde, amigo, guarde, amiga, o que Jesus enviou, o que Jesus falou, o que Jesus está falando para você. São palavras de vida. E ao ler, ao aprender e ao praticar, você é um discípulo de Jesus. Versículo 7 diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus mostra aonde devemos confiar completamente a nossa autoridade e o poder. Ele diz, está em Deus. Jesus é maravilhoso. Versículo 8 diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E o versículo 9 diz, é por eles que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Que maravilha! Já está explicado aqui, não é? E o versículo 11 diz, já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está apelando aqui para a união, a unidade. Queridos, vamos nos unir. A maior prova de cristianismo é a unidade. Inclusive, nós precisamos ser mais unidos. Deixa de falar mal dos outros, não é isso? Deixa de trair as pessoas. Vamos ser unidos. Univos, 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 diz a senhora White, que o anjo falou para ela. Univos. Versículo 12 diz, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Essa palavra aqui não está determinando a perdição de Judas, diz a senhora White, mas essa palavra está dizendo que está relatando antecipadamente a perdição. E o versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Sabe o que Jesus está falando nesses momentos? De alegria. Ei, o cristão precisa ser alegre. Essa palavra gozo, em outras traduções, dizem plenitude da alegria. Plenitude de alegria. Seja alegre, irmão. Você não foi batizado no suco de limão, só vive azedo. Você foi batizado na água para purificação. Então tem gente que parece que foi batizado no suco de limão. Seja feliz. Nós precisamos transmitir no rosto aquilo que está no coração.
o coração alegre. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor. Isso é que o nosso Pai Celeste ama e gosta. Versículo 14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Deus protege a tua vida contra o mal. Não está dizendo que vai proteger da morte, não está dizendo que vai proteger das doenças, não está dizendo isso. Não fale aquilo que Deus não está prometendo. Jesus está dizendo que vai proteger você do mal, dos assaltos de Satanás. Ela vai livrar a tua alma. Se você crê em Deus, o mal não lhe toca. Certo? Está escrito lá no livro de João. Agora veja, o versículo 16 diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, que nós devemos tratar como santos aqueles que estudam a santidade da palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Considera consagrados, considera as pessoas santas, quem procura a santidade. E sabe qual é o elemento básico, principal para a santidade? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica para entender as palavras santas de Deus. Busque o Espírito Santo, peça a iluminação, faça com que a tua vida seja de santidade, refletindo o fruto do Espírito. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que me santifico, essa palavra santifico quer dizer me dedico, me consagro, e a favor deles que eu me consagro a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E a última parte da oração de Jesus, Jesus agora ora por você, que está aqui no século 21, que está aqui agora ouvindo na sala 57, que está ouvindo também mais tarde no YouTube, você que vai acompanhar a mensagem de hoje, fique sabendo que Jesus sabe o seu nome, o que você precisa, e Ele orou por você antes de você nascer. Ei, pastor, está escrito isso? Está escrito sim. Versículo 20. João capítulo 17, versículo 20 diz: não rogo somente por estes, os discípulos que estavam presentes com Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Pronto, você e eu, nós acreditamos em Jesus porque estudamos a palavra de Jesus. Conhecemos a palavra de Jesus. Através dessa palavra, nós conhecemos e aceitamos a Jesus. E sabe, Jesus orou por você. Por isso que lá em Apocalipse 1, 3, diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que oram, e aqueles que seguem a palavra de Deus. Bem-aventurado. Versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um conosco, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados à unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Então, às vezes a gente pensa, Deus ama mais a Jesus do que ama a mim, a nós hoje. Não é verdade. O texto da oração de Jesus está dizendo, do jeito que o Pai ama a mim, Jesus ama também a toda a humanidade, todos vocês. E esse verso, do verso 23, está comprovando isto. Assim como Ele me ama, também ama a toda a humanidade. E o versículo 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes
antes da fundação do mundo. Pai justo. Esses termos são muito legais. O primeiro foi Pai Santo, agora Jesus está dizendo Pai justo. O mundo não te conheceu, porém te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Todos aqueles que disserem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitar será salvo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Como é que Jesus o fará conhecer? Através do Espírito Santo. O batismo diário do Espírito Santo. Conhecimento experimental. Eu vou ler novamente o versículo 26 e veja aqui o Espírito Santo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me tens amado, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu nele esteja. Sabe o que Jesus está concluindo aqui a oração? Dizendo, toda essa oração é para que haja amor, amor verdadeiro, amor genuíno, amor que se pode provar, um amor que não falha. Se você conhece a Deus, conhece a Jesus, conhece o Espírito Santo, o amor está plenamente em você. Você estará cheio desse amor. E sabe de uma coisa, querido? O Espírito Santo é tão completo, tão grande, e nós temos um vaso tão pequeno, um copo tão pequeno, que se você receber a plenitude do Espírito e não desaguar, você vai morrer afogado. Que é muito. Então a nossa função é receber para transmitir, receber e dar, receber e distribuir. Vamos fazer esse trabalho de distribuição da plenitude do Espírito, senão nós vamos nos afogar ou afogar alguém e ensinar para que as pessoas desaguem. Ah, como eu gostaria que você entendesse isso. Nós somos canais de transmissão. Ontem o pastor Toninho, anteontem, o pastor Toninho Tosten, da TV Novo Tempo, disse que nós precisamos lembrar de retransmitir. E ele falou sobre o copo, né? Para a gente tomar água no copo, ele tem que estar vazio, tem que estar limpo e ele tem que estar virado para cima. Nós precisamos receber esta água maravilhosa do Espírito e transmitir para que nós possamos encher a terra. E a Bíblia diz em Apocalipse 18 que existe uma profecia que o Espírito Santo vai encher a terra com o poder e a glória daquele outro anjo. E é o Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso ensinamento. Amaste assim como Ele amou. Você ama como Jesus amou? Você está entendendo essa mensagem? Você está orando como Jesus orou? A oração é a respiração da alma. Eu recebi uma oração em forma de poesia do pastor Humberto Moura. Eu quero ler para vocês essa poesia, tá bom? Ele começa falando o seguinte: fala comigo, Deus, chama o meu nome. O Senhor que chamou tantos homens, chamou Abraão, Moisés, Elias, chama o meu nome. Chama o meu nome porque é tarde e vai passando o dia. Fala comigo, Deus. Naquela noite, o Senhor chamou um menino, Samuel, porque não tinha mais pastores para cuidar de Israel. Se hoje há muitos ou poucos para pastorear o teu povo, e um dia o Senhor me chamou para cuidar do renovo, fala comigo, Deus. Fala de novo. Preciso ouvir tua voz, como um cicio, como uma brisa, como um aboio. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Como quando o Senhor me conheceu, quando me deu a água da vida e o pão do céu,
que saciou a minha sede e satisfez minha fome. Fala comigo. Ainda que muitos não recebam com quem estou falando, fala comigo, chama o meu nome. Se o Senhor me chamou para cuidar do altar, misericórdia, Senhor. Não permita que eu deixe o fogo se apagar. Fala comigo. Num momento de grande apostasia, um menino o Senhor teve de buscar. E neste momento de grande mornidão e indiferença, quem o Senhor vai chamar? Quem vai mover a oferta do altar? Quem vai remover a culpa que ainda estão lá? Fala comigo. Se um nome melhor não achares, para interceder, para clamar, chama o meu nome, Deus, para dividir com o povo o teu maná. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Queridos, nós precisamos falar mais com Deus. E se você quiser falar com Deus, busque. Ele está a uma oração de distância. Eu quero orar por você e quero pedir que Deus fale contigo, que Deus te batize com o Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Vamos orar agora. Oremos. Poderoso Deus, fala comigo, fala conosco. Não nos abandone, Senhor. Estamos vivendo nos momentos finais. Jesus orou por nós. Agora, Senhor, alcança cada um de nós. Enche-nos com água viva que se movimenta. E, Senhor Deus, ao nos encher, que possamos desaguar para não nos afogar. Por favor, fala conosco, Senhor. Fala comigo. Que esse dia seja de grande bênção. Nos abençoa, Senhor. Abençoa nossa casa, nossos filhos, netas, nossos parentes. Fala conosco, Senhor. Estamos intercedendo, assim como Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale conosco hoje. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém, amém, amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Abidoral, o pensador. Pastor Abidoral, o pensador. O povo fica aqui no desespero, pastor, tentando anotar aí os pensamentos, viu? Mas uma coisa eu tenho certeza, o pessoal pode não ter conseguido anotar muita coisa, mas aquele que você foi batizado no suco de limão, esse todo mundo conseguiu anotar. Pastor Doral, eu queria colocar um hino aqui, nesse momento, que eu acho que cabe bem para... Eu tinha pensado, inclusive, naquele Conhecer Jesus é Tudo, mas depois, com a poesia linda que o senhor colocou aí, eu entendo que seria muito bom nós ouvirmos agora aquele hino Fala minha alma, ó Cristo. Fala a minha alma, ó Cristo, né? Então nós vamos meditar nesse hino, né? Como uma forma de gratidão pela oração de Jesus em nosso favor e também como motivação, né? Para que nós possamos buscar diariamente conhecer Jesus, e uma das formas é através da oração, como aprendemos hoje, né? Então vamos ouvir e cantar, se pudermos, juntos, né? Fala minha alma, ó Cristo. Esse é o hino 379, no Novo Inário Adventista. Fala minha alma, ó Cristo. Gabriel está preparando ali para a gente
Às vezes eu coloco o Gabriel em parafuso, viu? Porque eu peço um, depois acho que ele já preparou aquele, aí eu peço outro, ele deve ter que sair correndo daquele, correr atrás do outro, mas no final dá tudo certo, né? Então, assim que o Gabriel conseguir colocar, vamos meditar então, e se possível, se puder, né, cantar juntos também essa oração, né? Esse hino é uma oração e um pedido, né? Também de intimidade com Deus e para nós ouvirmos a voz de Deus. Estamos aguardando aqui, o Gabriel deve estar tentando lá. E em relação aos pensamentos, pastor, enquanto o Gabriel prepara ali, eu já recebi aqui vários pedidos, viu? Pede para o pastor Abdoral compartilhar essa mensagem. A gente sabe que o pessoal fica aí atento, né? Eu ouço depois de novo, né? E vou anotando. Quando eu não consigo pensar, anotar na hora, eu acesso depois e vou ali anotando um por um, né? Vou pausando, escrevendo e reproduzindo, né? Eu vou ter São que pensamentos escrever, pastor. preciosos. Ô, meu Oi? pastor, eu vou ter que escrever a mensagem que eu não escrevi, mas eu vou ver isso e vou mandar para a Iclei, e a Iclei distribui aí, tá bom? E principalmente Eita, a glória. oração do pastor, tá? Essa poesia que realmente tem tocado o meu coração e acredito que tocou o coração de algumas pessoas através do Espírito Santo. Muito bem. Caiu a internet lá para o Gabriel, ele acabou de passar aqui para mim. Então, em outro momento, quem sabe, eu estou no celular aqui, não consigo compartilhar nesse momento aqui, né? Mas fica a dica, então, né, para todo mundo, depois pode ouvir esse hino, Fala Minha Alma ao Cristo. Nós agradecemos, viu, pastor Abdoral, pela sua mensagem poderosa, preciosa, como sempre. Deus continue te usando. Amo o senhor, pastor Abdoral, preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu? Te amo, pastor. Amo todos vocês e é uma alegria estar aqui com vocês. Por favor, ore por mim para receber diariamente o batismo do Espírito Santo e transmitir. Eu quero orar por vocês e estou orando e quero continuar assim para conhecermos mais o nosso querido Deus, nosso querido Jesus. O Espírito Santo, que é uma pessoa que não mora no céu, está aqui na terra até a consumação dos séculos. Um abraço. Amém. Amo vocês. Um abraço, pastor. Muito obrigado. Ótimo dia. E eu quero chamar aqui para o testemunho de hoje a Noélia. Noélia, cadê a Noélia? Vamos achar a Noélia aqui. Oi, Noélia. Só um segundinho. A gente vai tentar localizar aqui a Noélia. A Noélia está aqui. Já vi a Noélia. Tudo bem, Noélia? Consegue abrir seu microfone aí, Noélia? Vamos Oi, tentar. pastor Oi, Esmeralda. Noélia. Bom Bom dia, dia, Noélia. Tudo pastor. bem? Tudo bem, sim. Prazer recebê-la hoje aqui pelo testemunho. Oramos já para que Deus possa usá-la, né? Para esse tempo você foi chamada, né? Deus a trouxe hoje, justamente porque vidas serão impactadas, né? E impressionadas também com o seu testemunho. Você mora onde? Você é de onde, Noélia? Por favor, fala para a gente aí de onde que Bom você dia, é. pastor Esmeralda. Bom dia, Sala 57. O prazer é todo meu de estar aqui. Perdoe, assim, às vezes o nervosismo, né? A gente não é acostumado a falar assim para 1.000 e tantas pessoas, 2.000, 5.000, 7, 10, mas, enfim, está aqui Noélia. Eu moro em Feira de Santana, na Bahia. Sou baiana, tenho 4 filhos,
Estou casada com José Francisco Gonçalves. Nesse momento, ele se encontra em leito de hospital, já há 36 dias hoje, e tem sido uma longa caminhada. E sou adventista já há 39 anos, quase 40. E a minha história de vida, o senhor vai abrindo os leques aí, onde que eu devo começar. Sim, a senhora está hoje em Feira de Santana, mas conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida, sua infância, como é que foi essa trajetória? Bem, pastor, eu nasci numa cidade aqui do interior da Bahia, de nome Amargosa, numa fazenda de nome Olhos d'Água. Depois, meu pai comprou uma propriedade no sul da Bahia e mudou para lá, eu ainda criança de colo, com 6 meses, e depois, daí eles foram, e passou muito tempo lá, depois já de uma certa idade e tudo mais, os filhos precisando de avançar na educação, meu pai comprou um comércio que meu esposo tinha no norte de Minas, e eles foram morar lá. Mas, nesse tempo, eu já não estava com eles, porque aos 6 anos de idade, eu vim com meu pai e meus 2 irmãos mais velhos visitar a minha família de lá do sul da Bahia. Nós viemos para aqui para visitar a família em Amargosa, e nessa vinda eu fiquei, e uma tia minha foi tipo uma troca, e uma tia minha foi passar uma temporada com minha mãe, que minha mãe era professora lá no sul da Bahia, é professora também lá na zona rural, e minha tia foi para também dar um suporte lá e ser professora lá também, e aí minha avó pediu que deixasse a minha pessoa, porque com certeza ela ia sentir falta de minha tia. E eu fiquei lá, dengada por eles e sendo cuidada. Viu, pastor Adevado? Fui criada pela avó. Daí eu fiquei lá com elas, né, minha fase de criança, adolescência, e me casei aos 18 anos para 19 anos, por aí. Com 20 anos eu tive meu primeiro filho, e foi um casamento, assim, muito cheio de altos e baixos. A essência do meu esposo não era de um homem ruim. Quando eu casei com o meu esposo era visto como uma pessoa muito responsável, uma pessoa trabalhadora, honesta, sempre foi. Mas ele, quando casou, parece que ele dizia, recebeu uma carta de alforria e, ao contrário do que ele deveria se comportar, ele se soltou na bebedeira, em farras, nesse tipo de coisa, e ele fumava muito, ele bebia muito. E eu passei por muitos baixos no meu casamento, mas segurei firme, porque eu vi o casamento realmente como uma instituição de Deus, criada por Deus, e olhava para ele, que era uma pessoa muito difícil, e dizia assim: eu tenho 3 filhos. Nessa época eu só tinha 3 filhos, na época mais assim de Mais muito sufoco. aguda, né? Tiveram outras fases muito agudas, pastor. Mas eu disse assim, como que eu vou... Pensei sempre isso durante toda a minha vida de casado. Como que eu vou deixar este homem que tem uma natureza difícil, que ele ajudou a criar os irmãos, se sente como a autoridade máxima dos irmãos, quer que os irmãos sigam aquilo que ele determina, e os irmãos já estão adultos, dono do nariz deles, pode ter até alguns irmãos algumas irmãs dele pela sala, pode ser que tenha, que eu envio o link sempre. Mas eu dizia assim, vai ser um transtorno de vida para essa família, para esses irmãos, e até, quem sabe, a mãe dele, ele era um excelente filho, viu? E criou os irmãos, ajudou a criar os irmãos dele. E
como que eu vou deixar esse homem de uma natureza tão difícil conviver com essa família? Ele vai sofrer muito e essa família vai também sofrer muito. E eu vi as coisas por esse ângulo e segurava as pontas, mesmo eu sofrendo os embates desse matrimônio. Interessante que, apesar de todo o sofrimento, né, a senhora ainda pensava no bem-estar dele e da família, né, da convivência. E da Interessante. família. E olhava também para os meus filhos e dizia assim, com certeza meus irmãos estão aí, ou no YouTube, ou no Zoom também estão ouvindo. Eu dizia assim, como eu voltar, eu saí sozinha da casa da minha família, que eu fui criada com a minha avó, mas meu pai, a gente tinha excelente relacionamento familiar, nós somos família que nos amamos muito e nos respeitamos muito como irmãos. E eu dizia assim, como que eu volto agora, não mais para a casa da minha avó, mas para a casa de meu pai, saí sozinha, e agora eu volto com filhos. Meus filhos vão, por melhor que seja a casa de pai e de avô, mas tem uns dados momentos que as pessoas se sentem constrangidas, e tanto o lado dos meus filhos, que eu pensava muito, como o lado dos meus pais também. Eu dizia, meu Deus, eles tiveram a mim, meus irmãos, e agora entra essa situação de um bocado de neto dentro de casa, morando, e aí eu segurei firme e dei continuidade à minha vida com ele. Com Pastor, certeza, irmã Noélia. Com certeza tem pessoas na sala vivendo dramas semelhantes, né? Nesse impasse, né, de terminar, de voltar para casa ou não. E certamente tem pessoas cujos cônjuges, né, também são envolvidos, né, no vício, né? Enfrentam então, muitas dificuldades, né? É importante prestar bastante atenção, né? Porque a senhora viveu um drama tremendo, né? Com essa natureza do marido, né? E também com, como a senhora disse, né? Depois do casamento, parece que recebeu uma carta de alforria, né? E passou a beber e isso trouxe grandes transtornos ainda mais, né? ele fumava muito, ele bebia muito, e os finais de semana eram todos desse jeito. E, olha, minhas irmãs de sala 57, depois que eu me converti, eu já adventista, comprei cigarro para meu marido, eu já adventista, fui para a mesa de bar com meu marido, e aí eu dizia, se passar uma pessoa aí, vai confundir o copo do refrigerante com o copo de cerveja. E eu comprei cerveja para meu marido também, porque a coisa era tão ruim lá fora, nas portas de bares, que eu preferia trazer a cerveja para dentro de casa para ver se eu o continha ali. E o cigarro que ele, quando estava bêbado, ele inventava de ir para a rua comprar cigarro, dizia, eu vou ali, volto já, eu só quero cigarro, eu só quero cigarro. E eu comprava o cigarro para que ele não fosse para a rua e não colocar as pessoas em risco, ele dirigindo, porque eu já vi muitas situações de eu com ele dentro do carro e ele colocando as pessoas em risco, a vida dele, a minha, e até de meus filhos dentro do carro, e também das pessoas, tirando o fim, sem ter consciência. Nesse tempo, eu ainda não dirigia, e foi, assim, uma situação muito, muito ruim. Mas eu cheguei a fazer isto. E eu dizia assim, sei que Deus está me entendendo, porque eu sei que Deus, eu estou querendo dar um testemunho para ele, depois ele cai na real e vê que eu jamais poderia fazer isso como uma cristã adventista, e ou cristã de outra religião, né, que não consome bebida, nem cigarro, essas coisas, mas eu fiz isso para o bem dele e para evitar tragédias. Para evitar A senhora tragédias, não, porque a senhora não nasceu adventista, né? A senhora se tornou adventista já casada. E como é que já foi esse casada. drama também? Como que foi essa jornada, irmã? Então, pastor, então, quando uma dessas ocasiões, ele já bebendo muito, e eu tinha chegado de Recife, que eu passei uns 12 anos indo para Recife, vindo de Recife, ele é pernambucano, ele gostava muito de Recife, e a gente aqui tinha um comércio, tinha um fabrico, e nós passamos por dificuldades, por mudança de governo,
de dificuldade de matéria-prima, e aí ele foi para Recife, onde que lá ele conseguia matéria-prima com mais facilidade. A gente tinha fábrica de confecções na época, e ele chegou até a ter uma pequena fábrica de tecido também, para que, quando estava na dificuldade de adquirir matéria-prima, a gente tinha, era pequeno o fabrico, mas a gente tinha matéria-prima. E nós fomos passar uma temporada em Recife, e vim de Recife para cá, em uma certa época, e fomos morar em um galpão da gente, que a gente tinha aqui em Feira, e a condição financeira não era boa, e nós fomos morar dentro deste galpão, que estava para ser vendido. Esse galpão, inclusive, estava com questões na justiça, e todas essas coisas consumia demais a gente, a minha família. Mas, depois, essas coisas foram resolvidas, e numa noite, em um dia desse, ele bebeu tanto, e com a gente dentro do carro, eu e meus filhos, e ele saiu bebendo e parava ali, parava acolá, parava ali, parava acolá, e bebendo, e eu, vamos para casa, nisso chegamos de noite em casa, e ele naquela de dizer, eu vou ali, volto já, eu vou comprar cigarro, saiu, e eu coloquei meus filhos para dormir, e fiquei orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia, ainda não era adventista. E eu lia muito assim, a parte de Isaías, de Isaías 41, principalmente o 41:10, e lia os Salmos, o Salmo 37, 5, e eu me apegava assim, a algumas coisas, e eu tinha uma caixinha, isso aí foi depois. Então, nisso aí, nesse dia, eu peguei e disse assim, meu Deus, orei de madrugada, meu Deus, dá um jeito a essa situação, eu não estou mais aguentando isto. E ele chegou já ao amanhecer do dia, e no outro dia estava eu, quando ele bebia, ficava ele de ressaca de um lado e eu de ressaca de outro, porque eu corria para o banheiro a noite toda, eu sofria demais, ele também no outro dia ficava com uma dor de consciência pesada, e ele sabia que a gente não merecia passar por aquilo, os filhos se chocavam porque ele chegava bêbado, abraçando os filhos, e chorando, e fazendo aquele drama todo, e eu levantava, pastor, ia fazer caldo de feijão para ele, suco de tomate para ele, fazer alimentos para ele, porque ele estava tão enfraquecido que ele não tinha condição de comer outra coisa, e eu ia fazer tudo isso para ele. Ela cuidava dele, né? Aí, nesse dia, eu disse assim, quando acabou de tarde, que ele estava um pouco melhor, já raciocinando melhor, tinha dormido, o bafo não tinha quem aguentasse. Aí eu disse para ele que eu ia procurar a igreja adventista, que é a igreja que a minha mãe era, e minhas irmãs, minha família lá em Montes Claros, Minas Gerais, meu povo está aí, está todo mundo aí, com certeza. Aí eu disse assim, vou procurar a igreja adventista. Aí ele disse, você vai procurar a igreja adventista e eu vou também, você vai e depois eu vou. Aí eu não contei 2 vezes e já fui nessa noite mesmo para a igreja, no domingo. E fui para a igreja, isso foi num sábado, essa confusão toda, no domingo foi a ressaca pesada, onde eu tive essa oportunidade de conversar, e aí eu fui para a igreja, e lá as pessoas me receberam muito bem, a Igreja Central de Feira, naquele tempo tinha poucas igrejas aqui, e aí fui muito bem recebida, e logo fui direcionada para uma obreira bíblica. Ela era de Sergipe, estava aqui fazendo trabalho de obreira e pregando. Então, já me encaminharam para ela, e eu comecei a receber estudo bíblico, depois ele disse assim, aqui contou que ele foi, ele disse que ia, mas ele não foi. Aí ele disse assim, você está lá, mas você não faça compromisso. Aí eu disse, tá certo, você não faça compromisso, você vai. Mas não quero negócio de batismo, não, que eles pedem logo para levantar a mão para batizar, e não queira esse negócio. Eu disse, tá certo. E eu continuei indo. E a moça me dando estudo, e no horário que ele não estava em casa. Quando foi, um dia o pastor fez o apelo, o pastor Andi Nabuco, muita gente aqui de Feira de Santana conheceu o pastor Andi Nabuco, fez o apelo, falou do batismo da primavera, e me perguntou, em particular, se eu não desejava me batizar. E meu marido que dizia, não, você não faça compromisso de batismo.
Aí, quando o pastor Arandi falou assim, eu disse assim, agora é pegar ou largar, e eu vou entrar nessa situação. Aí eu disse, eu batizado, uma vez batizada, ele não vai poder desfazer do meu batismo. E eu vou me batizar. E toquei o bonde para a lapinha. E fui. Decidida. E fiz o compromisso e me batizei no dia 20 de setembro de 83, 23 de setembro de 83, eu me batizei. Ei, pastor, aí a coisa foi apertando muito mais. E Quem achou meus... que já tinha história, né? Agora é que ela vai começar, né? agora foi que começou pesado. E ele me perseguia e falava e brigava e dizia que se ele soubesse que um dia ele ia ter uma mulher crente, e falava assim, né? Não dizia evangélico, porque crente todos nós somos. Que ele, se fosse ter uma mulher evangélica, que ele jamais teria passado na minha calçada. Aí eu chamei ele e disse assim, olha, fulano, antes de eu me batizar, no dia, eu falei que tinha feito esse compromisso e que eu ia me batizar, mas que se eu era uma pessoa boa, se ele me achava, ele me considerava como uma pessoa boa, que eu ia ser melhor do que que eu já era. E se eu fosse uma pessoa ruim, que ele tivesse certeza que eu ia procurar melhorar e ser uma boa esposa para ele. E aí, mesmo assim, ele tinha momentos, ele me levava para a igreja às vezes, mas ele nunca foi, botei meus filhos na escola adventista, mas ele nunca foi numa reunião de escola, ele nunca pisou os pés na igreja adventista, era um opositor ferrenho meu, mas ele, é como eu digo, ele na sua essência, ele não era uma pessoa ruim. Eu pedia para ele me levar nos lugares e ele me levava aonde que eu precisava de ir, mas depois eu comia o cacete de língua, brigava mesmo comigo. Chegou a um ponto, pastor, de uma vez eu ter tanto medo, minha filha adoeceu, eu fui passar uma temporada em Minas Gerais, e eu passei 3 meses sem ir para a igreja para não desafiar o diabo. E teve dia que eu tive que esconder, eu tive tanto medo, que eu deitei com medo de dormir, e escondi as facas e as tesouras, sem minhas filhas saberem. Nessa época eu já tinha um filho casado, morando em Goiás, já tinha a minha filha adolescente, estava em Montes Claros, norte de Minas, minha mãe, a gente tinha perdido um irmão, minha mãe estava muito sensibilizada, e aí minha filha foi para lá na adolescência, e eu fiquei, minha filha mais velha, e eu fiquei com meus outros 2 filhos, o meu caçula e a outra. E aí eu fui para Minas, porque minha filha adoeceu, e passei 2 anos lá para ela fazer o tratamento lá, para acompanhar o tratamento dela, e passei 2 anos lá. Daí, eu tive esse medo e sofri, e além de tudo, ele ciumava da minha família, ele amava a minha família, e ama, porque ele está vivo ainda, graças a Deus. E ama a minha família, mas ele fazia coisas com ciúme dele exagerado. Ele não ciumava só da minha família, não, ele ciumava muito de mim. Muito, sempre foi muito ciumento. E aí foi só muita luta. E dentro desse contexto aí todo, lá em Minas Gerais, ele ficou aqui na Bahia e meus 2 filhos mais novos ficaram aqui com ele enquanto eu ia e vinha no tratamento de minha filha. Depois eu resolvi ir para lá e ele foi também. Mas, dentro disso aí, prestem atenção, gente. Ele um dia sumiu de lá, um sábado de manhã, ele sumiu da casa da minha mãe. Eu não me lembro se nesse tempo eu estava indo para a igreja ou se foi no período que eu estava sem ir para a igreja, por medo. E eu olhava para o guarda-roupa e dizia, para que eu quero essas roupas arrumadinhas, se não for para ir adorar meu Deus? E eu abri o guarda-roupa e chorava, dizendo assim. Então, ele saiu, sumiu.
Aí eu disse, para onde Zé foi? Será que está bebendo? Meu Deus. E aí fiquei naquele conflito. E aí ele chegou à tardinha do sábado em casa. Aí eu disse, tu estava onde, Zé? Chamei ele de Zé. Você estava onde? Estava na rua. E foi. Eu fui lá no seminário dos padres. Eu disse, foi. Ah, tu foi assistir a missa? Foi? Não. Fui lá consultar ele. Mas aí eu disse, tu foi consultar o quê? Aí ele disse, eu fui lá, mas o padre me deu lá uma resposta. Eu disse, o que foi? Eu disse para ele que eu era casada com uma crente, e que fazia parte da igreja do bode, a igreja do bode, que ele queria dizer do inimigo, né? E eu disse a ele que se eu soubesse que um dia eu ia ter uma mulher crente, que eu jamais queria, e fui pedir orientação a ele. Se evangélico realmente era povo de Deus, se adventista era povo de Deus. E aí o padre deu uma resposta para ele, que ele não entrou muito em detalhe, porque ele nunca gostou de dar o braço a torcer, né? Mas o padre disse a ele que se eu era uma mulher evangélica, uma mulher temente a Deus, uma mulher que não tinha desistido dele, e era uma mulher de oração, que eu era um evangélico, e que os evangélicos são pessoas de Deus. E que ele citou que tinha vontade até de separar e coisa e tal, por conta dessa situação, mas que ele tinha os filhos, que ele amava muito, coisa e tal. O pastor disse, não faça isso, o padre, não faça isso, sua mulher é uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, e o senhor, o padre perguntou o que era que eu fazia, e alguma coisa dessa natureza, e o padre afirmou que eu era uma evangélica, uma mulher de Deus. E aí ele ficou com a cara encolhida e teve que engolir essa, pastor Esmeralda, teve que engolir essa. Deus usou o padre lá, né, para responder para ele e preservar o casamento e trabalhando já no coração dele também. Eu acho interessante, a senhora vai seguir aí no testemunho, né, que está interessante, mas eu achei interessante, né, assim, em todo o tempo a senhora enfatiza de alguma forma que ele era uma boa pessoa, né? Por alguma razão, o inimigo se aproveitava, né, especialmente da fraqueza, né, dele em relação à bebida e com certeza dos traumas da vida também que ele teve, né? E a senhora foi perseverante, né? Como eu disse há pouco, né? Com certeza tem muita gente na sala enfrentando dramas semelhantes, né? Talvez pensando em desistir. E a Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A senhora manteve firme ali o altar de Deus, né? E sempre amando o seu marido e cuidando dele, né? Apesar de tantos problemas que ele trazia, né? Então, ele foi uma pessoa, assim, pastor Esmeraldo, de posses no passado, de comércio, assim, bem evolutivo, mas ele passou por uma depressão, ele teve umas percas e ele ficou com a depressão que durou mais de 7 anos, e durante esse período de depressivo dele, eu tive que, arregaçar as mangas e ir à luta, e trabalhar. De começo fui vendendo algumas coisinhas e para ajudar a pagar as contas da casa, e depois eu tive que ir mais além. E ele sempre ciumava muito, e cada vez que eu viajava era uma guerra, e na maioria das vezes eu saía chorando. Um dia tinha uma irmã dele comigo, lá na minha casa, passando, indo para outra cidade visitar outros irmãos, e ela viu o meu esforço de trabalhar e a situação, e ela disse, minha filha, eu saí chorando, eu estava com a viagem para pegar um ônibus em trânsito, 1h da manhã, e eu saí de casa sem jantar, 9 da noite, chorando, e ela disse, Noélia, vai tranquila, a gente sabe que você está certa, que Dedé está errado. E ele se chamava, pastor, o senhor sabe que é aquela pessoa feia, mas que parece que tudo quanto era homem já tinha passado pela minha vida? Parece que eu era a mulher mais linda da vida e que tudo quanto era homem meu. E Mas um é dia que eu ele viajava que eu estava com um homem dentro do ônibus arranjado. é que ele via, viu, irmã? É que ele via com certeza não apenas
beleza exterior, né? Mas principalmente a beleza do coração. Ele sabia a mulher que ele tinha, né? Ele sabia. Pois, pastor, e sim, e também, assim, tinha dias, o pastor, os psicólogos que estiverem aí na sala podem entender bem isso. O senhor sabe que uma pessoa ouvir tanto que não presta, tanto que você não presta, que você não vale nada, que você é assim, que você é assado. Eu ouvi tanto isso e eu dizia assim, parece até que eu sou sádica, né? Mas não sou, não, de gostar de sofrer. Mas eu ouvia tanto que eu não prestava, que às vezes eu dizia assim, eu sei, pastor, que eu sou falha e nós, seres humanos, não prestamos, não temos nada de bom. Mas eu dizia, meu Deus, será que eu acho que eu sou mesmo? Porque eu incorporava aquilo, eu achava que eu Acaba era realmente muito acreditando, né? ruim. Acaba acreditando, né? Eu ficava acreditando, não é? A Verinha deve saber explicar muito bem isso, pastor Doral e outros, mas foi assim. E aí, é, ele adoeceu, vem doente já há muitos anos, eu correndo para as emergências do hospital, e levando ele, e aferindo pressão, e dando remédio, aquela situação toda. Aí, de 2017 para cá, as coisas se agravaram muito e ele começou a ter incidência de vários internamentos hospitalares, todos muito demorados, e em 1º de agosto de 2020, ele internou-se e passou 97 dias internado. Foi no tempo da pandemia, foi confundido com a Covid, mas não foi Covid. Ele, pelo fato dele ser cardiopata, renal, diabético, e ter uma neuropatia do diabetes, que sente muitas dores, e entre outros, já começo de Alzheimer e tudo mais, ele contraiu chikungunya, que a gente pensou que era Covid, e nesse processo ele foi internado, já foi direto para a UTI, e passou 97 dias internado, um período eu não podia entrar no hospital, fazia chamada de vídeo, só esperando as notícias ruins do lado de cá, e o desfecho final, mas não aconteceu, graças a Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E daí para cá são vários internamentos, vem e volta, vem e volta, vem e volta, e a gente, uma certa feita, chamamos o pastor para fazer, James, ele sempre está aí na sala, para ir lá fazer A unção. Sim, isso. Aí o pastor James foi, escute bem. O pastor James, eu já não sabia, estava em estado de inconsciência, estava no leito, eu lá acompanhando ele, já tinha uns 60 dias no hospital, e aí o pastor, minha filha fez contato, meu pastor da minha igreja ia com ele, mas por conta da pandemia foi vetado entrar 2 pastores, entrou um só, e foi o pastor James visitar meu esposo, e daí aconteceu que nessa ida, nesse marcar, o pastor iria 2 horas da tarde, quando foi 11 horas da manhã, ele teve um momento de lucidez, e ele disse assim, Noélia, Noélia, eu disse, oi, olha, avisa aí na portaria que está chegando um enfermeiro. Aí eu disse, Zé, que portaria? Avise na portaria, porque ele assimilava que era no condomínio, né? Avise na portaria, está chegando um enfermeiro. Aí eu disse, enfermeiro, Zé? Sim, está chegando um enfermeiro, avise, avise, não esqueça de avisar, não. Aí eu disse, por quê? Como é, Zé? Ele é assim, ele é moreno, ele é não sei como, e ele está vindo. Descreveu. Só que esse enfermeiro, ele está trazendo cura e salvação. Escute, esse enfermeiro é diferente, ele está trazendo cura e salvação. Aí eu disse, ninguém comentou com ele, a gente comentou isso em casa, minha filha me comunicou, ele não sabia, ele não escutou em momento nenhum.
e minha filha fez todo o trâmite em off lá, e aí ele teve esse momento assim, né? O Espírito Santo já conduzia. Quando o pastor chegou lá, o Zé foi escutando, ficou lúcido, o pastor ficou impressionado, porque ele falou vários trechos da Bíblia. Eu tive que sair, porque era tempo de pandemia, para o pastor entrar, eu tinha que sair para o pastor ficar. E aí eu fiquei, depois o pastor disse, irmã Noélia, ele é muito conhecedor da palavra. E era mesmo, muito conhecedor da palavra, porque nesse confusão aí toda, meu esposo aceitou a batizar em uma outra denominação. E ele, minha filha tinha dado uma Bíblia para ele, nas madrugadas ele lia essa Bíblia e assistia aqueles cultos que tem por aí de madrugada. E Ele aí chegou a ele parar de foi... beber nesse período, irmã Noélia? Hã? Ele chegou a parar de beber nesse período aí que ele se Parou, batizou em outra parou. igreja? Ah, pastor, já tinha um bom tempo que ele tinha parado de beber. Mas quando ele parou de beber, parece que ficou pior ainda. É incrível. Aí, ele batizou-se em outra igreja, só que depois ele teve algumas decepções lá, e ele saiu. Saiu não, ficou sem ir, eu perguntando. Zé, por que você não vai para a igreja? Muitas vezes arrumei a roupa, botei na cama, e eu sou muito estratégica, sabe? Eu não forço a barra, mas eu fazia meios para que ele visse a mensagem. E pastor Zé pregou, foi lá nessa igreja, mesmo já com as primeiras decepções, pregou a mensagem adventista para essa igreja, sem ele querer nem chegar perto da igreja adventista, falando da senhora White, xingando a senhora White de desgraçada. Aquela desgraçada foi inventar essa religião para poder acabar com a minha família, para a minha família ficar toda perdida, que essa igreja não cura, igreja que não cura não é a igreja da verdade. E aí eu explicava para ele como que acontecia a cura na nossa igreja, e que não era bem assim, que não tem cura com sensacionalismo. E aí eu ia conversando com ele, sempre ele dizia que isso era conversa. Inventou que a guarda do sábado da gente estava errada, que o sábado tinha que ser começado a guardar às 6 da manhã, e não no pôr do sol da sexta-feira. E eu orava e pedia, meu Deus, me mostra um texto que eu prove a Zé isso. Depois eu achei Neemias 19. Não é Neemias 19, pastor? Que fala... Mas pelo menos ele já sabia que era o sábado, né? A partir Sabia que das era 6 da sábado. manhã, mas já era um bom começo, né? Era. Aí, até que um dia eu achei Neemias e fui lá e li para ele. Depois desse dia, nunca mais ele questionou o horário da guarda do sábado. Disse que até nisso a gente era mentiroso. Aí, desse dia em diante, ele quietou-se com isso. Mas ele foi para a igreja lá e pregou para o pastor e disse que eles estavam todo mundo errado, que o sábado era de ser guardado e que eles estavam tudo na canoa furada. E aí continuou. E ele era um pregador, ele lia a palavra de Deus, e ele não tinha, mesmo sem ser adventista, ele não tinha medo nem de rei, nem de rainha. Eu uso esse termo sempre, nem de rei, nem de rainha. Pregava para quem estava na frente, não perdia a oportunidade. Lá na igreja dele, que ele se batizou. Na igreja dele, mas ele pregava a mensagem de Cristo. Ele pregava a mensagem de Cristo e pregava a mensagem do sábado. Para que ele encontrava, na barbearia, seja lá onde fosse, ele pregava a mensagem do sábado. E daí, eu, em um dado momento desses internamentos, teve alta, já nos últimos internamentos, agora mais recente, porque foram uns 18 internamentos ao todo até agora, que ele está lá no hospital. E daí, 18 internamentos longos, né? Uns 18 internamentos. E longos, né? Longos. E aí, só um que demorou 5 dias. Mas nesse período aí eu entrei na sala 57. Em novembro de 2020, eu entrei na sala 57. Depois que ele tinha saído do longo internamento, e que depois voltou de novo. Então, quando entrei na sala 57, eu não sei se eu estou cortando aí o seu cronograma. Não, está indo certinho aí, viu? Parabéns. Então,
umas irmãs me mandavam o link da sala 57. Eram 4 pessoas que me mandavam o link. Eu vou citar o nome que elas podem estar por aí. Eu recebi o link da irmã Leonor, que mora aqui no mesmo condomínio que eu moro. Eu recebi o link de Ivanice, uma pessoa que era amiga da adolescência de minhas filhas e é uma amiga minha grande. Eu recebi de Ruth Paranhos, que é uma pessoa muito conhecida aqui no meio adventista, e recebi de Neirinha, uma minha vizinha de bairro aqui, que é adventista também. Então, eu dizia, que povo, todo dia mandando esse negócio para mim. Um negócio 5 horas da manhã, a hora que eu não vou assistir isso. Aí, mandaram. Quando foi um dia, eu acordei cedo. Ele disse, eu vou abrir aqui. Não sei, pastor, de quem foi que eu abri. Minhas amigas, vocês estão aí, me desculpe, mas eu não sei de quem foi. Se foi de Leonor, se foi de Neirinho, se foi de Ruth, ou se foi de Neguinha, de Ivanice. Eu sei que eu abri. Nesse abrir, parece que foi o dia que o pastor Edmir pregou. Se foi no mês de novembro que ele pregou, porque eu não me lembro bem, não tenho muita certeza, mas parece que foi naquele dia que ele falou, né? Tem coisas que precisam acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. E aí eu escrevi isso, que eu carrego isso para todo canto. Então, foi aí que eu assisti e fiquei impressionada, e daí eu nunca mais saí da sala 57. Cada vez que eu assisto, eu fico mais impressionada. Tem dias que eu tenho dificuldade, pastor Esmeraldo, porque ele não dorme e eu não durmo também. Ele é um paciente de muito, muito perigo, que a gente precisa estar constantemente olhando e prestando atenção nele. E sem contar que, nesse período, ele estava tomando uma medicação que dava efeito rebote, e nós passamos mais de ano ele tomando esse remédio, que ele ficava desesperado, querendo pular da cama, querendo cair da cadeira, de uma poltrona que a gente tem aqui, já depois do internamento. No hospital precisavam conter ele, amarrar os braços. Na UTI ele tocava terror, gritando, era um horror, incomodava todo mundo. Então, nesse período aí, que eu conheci a sala 57, eu comecei a pegar. Eu não tinha cama de hospital ainda, mas eu botava o celular assim, ó, entre meu travesseiro e o dele, para assistir nos primeiros momentos. Estratégia. E aí eu comecei a botar o celular dele para carregar, e quando eu precisava de sair, porque minha demanda é cedo, eu começo já a dar as medicações dele de 5h30 para 6 horas, aí eu já começo a ir para a cozinha, cortar frutas, fazer o mingau dele, e o pãozinho integral, e toda essa situação, e eu já fico para lá e para cá, para lá e para cá, e aí eu até parei de entrar no Zoom, fiquei entrando pelo YouTube, porque eu não parava, eu tinha que estar em movimento sempre. Daí, nessa situação, muitas vezes, eu colocava todo dia, para ele escutar. E aí, um dia, eu tinha que participar da programação na igreja, e era 1h da manhã, ele começou a me gritar. Noélia, era 1h17. Noélia, Noélia. E eu disse, o que foi, Zé? O que foi, meu velhinho? Eu trato ele com muito carinho. Tudo que aconteceu na minha vida, na vida de Noélia casada, sofrida, passei o esponja, acabou, só fui tratar de dar carinho para ele, atenção e cuidar dele doente. E assim tenho feito até agora. Aí eu disse, o que foi, meu amor? O que é, meu velhinho? Fala. Eu não quero, eu tenho um negócio para lhe dizer, eu tenho um negócio para lhe dizer. O que é que você tem para me dizer? Eu tenho que lhe dizer que eu não quero mais fazer você sofrer. Eu não quero que você sofra mais, porque a gente anda um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Isso não é a vida correta de casal. O casal tem que andar alinhado. Pastor, de vez em quando ele tinha alguns momentos de lucidez, mas a grande parte, minhas filhas estão aí, grande parte era sem lucidez. Então, eu disse assim, olha, pode falar. E ele disse que ele não queria mais me fazer sofrer, eu disse, como é que você não quer me fazer sofrer, Zé? De que forma você não quer me fazer sofrer? Olha, deixa eu te falar, para você não me fazer sofrer, se você realmente aceitasse
Jesus, que aceitar Jesus, ele já tinha aceitado, né? Porque ele pregava Jesus mesmo. Mas você fazer parte da minha fé. Aí ele disse, com a voz rouca dele, com dificuldade para falar, como ele cada dia está piorando mais o falar, ele... Eu quero fazer parte da sua fé. Aí eu disse, Zé, você quer ser um adventista, tornar-se um adventista? Sim, eu quero. Aí eu nem acreditei no que eu estava ouvindo. Eu disse, é mesmo, Zé, como eu já conhecia ele, eu disse, ele vai mudar de ideia. Aí, quando foi no outro dia, isso era na madrugada de sábado, que eu ia fazer o programa, aí fiz o programa. Quando foi no outro dia, à tarde, eu perguntei para ele, Zé, você teve uma conversa comigo ontem, não sei se você se lembra. Ele, que conversa? Eu disse, você disse que queria me dizer uma coisa, que não queria mais me fazer sofrer, que queria me deixar feliz, e que eu não merecia sofrer, que eu já tinha sofrido demais, e que você queria agora fazer parte da mesma minha fé. Eu queria saber se você tem consciência, você falou isso de verdade? Falei. Você confirma isso? Confirmo. Zé, vários pastores já vieram aqui vender essa nossa trajetória e todos perguntam por que você não toma decisão e você diz, você sempre foge e você diz que não está na hora e você diz que a nossa igreja não prega a verdade e você diz que tem muitas coisas para ser modificadas ainda para você, que você não quer tomar essa decisão, e aí eu quero saber realmente se isso é verdade. Aí ele disse que era. Ele disse, Zé, eu posso chamar o pastor para vir aqui? Pode. Eu disse, então tá. Aí pastor, aí quando foi na terça-feira, eu disse, vou de novo testar esse camarada. Zé, posso ligar para o pastor Biraí? A senhora é uma evangelista amorosa, carinhosa, paciente, mas firme no apelo ali, né? Então, a senhora foi para o terceiro apelo, terceira confirmação. Aí eu fui. Eu disse, olha, o pastor, para se deslocar de um local, é a missão dele. Mas ele tem N compromissos, e eu, para chamar o pastor, eu quero ter certeza se você tem consciência do que você está falando. Você quer realmente ser um adventista do sétimo dia? Quero. Posso chamar? Pode. Aí o telefone para o pastor Birailton. Aí o pastor Bira atendeu, e eu contei para ele, aí todo mundo sabe que é como se uma rocha estivesse fendendo, partindo. Aí o pastor disse, Manoel, então vamos marcar, eu vou aí, então, na sua casa, na sexta-feira, conversar com o seu José. Eu disse, pastor, como que a gente agora, então, vai proceder com isso? Porque Zé não tem condição de ir a um tanque batismal. Aí ele disse, não, irmã Noélia, ele não já se batizou lá na outra denominação? Ele desbatizou. Então, ele já batizou nas águas, e agora nós vamos fazer profissão de fé, porque ele não tem condição de entrar no tanque batismal. Aqui em casa, pastor, ele fazia hemodiálise e tem cama hospitalar aqui em casa, é algumas adaptações, todo um aparato para acolhê-lo. Então, aí o pastor... Um hospital adaptado, né, aí na sua casa, né? Então, assim, o pastor Birailton veio e foi um processo. O pastor Birailton teve muita paciência, e foi muito... Ele é incrível, ele é muito sereno, ele é um cordeiro mesmo, ele é maravilhoso. E aí ele fazia as perguntas, e meu esposo, ele sempre teve raciocínio lento, mas pastor perguntava, e ele, devido à doença também, ele ficava respondendo devagar. E aí, o pastor fez todas as perguntas, ele respondeu todas, confirmou tudo. Quando foi, aí o pastor disse, Manoel, agora nós vamos levar para a igreja, vamos passar no telão lá, e vamos levar para a igreja os membros votarem, aceitando o irmão José como um novo membro. Aí eu, beleza, maravilha. E aí marcou para o sábado. Aí no sábado,
Noélia está lá, toda feliz. Quando eu chego à igreja, tinha um tanto de gente da minha outra igreja adventista que eu frequentei de um bairro que tem uns 15 anos que eu saí de lá. Muito mais, muito mais. Mas a amizade permanece com carinho e respeito. Aí a igreja estava cheia daqueles irmãos que sabiam da dificuldade que eu vivia e estava lá todo mundo torcendo e feliz. E minha filha, eu disse, Valéria é muito aventureira, e Dilce são muito aventureiras. Daqui a pouco, essas meninas vão dar um jeito de trazer Zé aqui. Mas era muito difícil colocar ele, tirar da cama, botar na cadeira, mas era exatamente isso que elas fizeram. Aí uma irmã da outra igreja estava cantando e contando algumas dificuldades já de Zé, e ela estava cantando e começou a chorar, porque ela se emocionou, porque ela ama ele também. Aí ela pegou e eu fui lá para junto dela apoiar, porque ela estava chorando, e abracei ela e fechei os olhos na hora da oração. Quando eu abri o olho, pastor, minha filha já tinha trazido um rapaz que nos dá suporte aqui, já estava com ele junto de mim, ele na cadeira de roda. Que eu abri o olho, que eu vi, ai, eu não acredito! Aí foi só maravilha. Foi uma bênção, foi espetacular. E aí o pastor passou o kit para ele, e aí eu confirmei lá na igreja, na vista de todo mundo, Zé, você está feliz porque você está fazendo parte do nosso povo? Tá feliz, é que você agora é um adventista? Sim, eu estou muito feliz. E foi assim, pastor, que aconteceu a conversão dele, depois que eu entrei na sala 57, aí eu perguntei para ele como que ele tinha tomado essa decisão. Esse é o ponto chave. Eu disse, Zé, como que você tomou a decisão de ser um adventista do sétimo dia? As pregações. Quais pregações, Zé? Foram as pregações da sala 57. Eita, Glória! Eu colocava todo dia, pastor, lá, o celularzinho junto da cabeça dele. A senhora colocava estrategicamente o celular entre os travesseiros ali, só para ele escutar. E depois aí chegou a cadeira, a cama hospitalar, e aí eu colocava lá na cama, no travesseiro dele, bem assim, perto do ouvido dele, e eu achava que ele estava dormindo ou que estava inconsciente, mas eu arriscava. E aí tinha horas que eu chegava lá e dizia, Zé, você está escutando? Tô. Zé, você viu que mensagem bonita, Zé? Porque eu saía, deixava o celular dele e saía com o meu para a cozinha para fazer as coisas. Eu botava no YouTube, porque eu fico para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ele disse, você gostou, Zé? Você viu que bonito foi? Você viu que o pastor pregou disso, daquilo? Que eu vi. Aí depois ele dormia, porque ele já fica muito fraquinho. Mas assim, foi assim, e funcionou. Creiam que, mesmo em meio a estado de inconsciência, o Espírito Santo trabalha. Foi preciso ter esse movimento de Sala 57, foi preciso, pastor Wagner e vocês segurarem essa onda de Sala 57, exaltar e levar adiante, para que este homem que eu orei 38 anos tomasse a posição de servir a Deus, de seguir a Deus em espírito e em verdade, porque agora ele não pode mais estar servindo a Deus, mas se ele tivesse lúcido, vocês não tenham dúvida que ele desbravava fronteiras, porque ele era intrépido e ousado para pregar, até incomodava as pessoas, mas Deus não perde, Deus não quer perder nenhum dos seus para o diabo, nem aqueles mais rudes, nem aqueles que maltrata, ele não deixa. E meu esposo foi esse tipo de pessoa que Deus permitiu. Aí as pessoas perguntam, Noélia, menina, como é que você aguenta tanto sofrimento? Eu estou aqui firme e forte, pastor, e cuidando dele com o maior carinho da vida, e Deus tem me dado, Deus sabia que eu ia trilhar por um caminho muito cheio de pedregulho e de espinho, me deu uma estrutura física e psicológica que eu só tenho que louvar, porque eu aguento barras,
já aguentei muitas barreiras, e assim, vida de hospital, vai para o hospital, volto do hospital, durmo pouquíssimo, muito pouco eu durmo, por conta da situação dele, mas no outro dia eu estou firme e forte para continuar a caminhada. Louvado e engrandecido seja Deus, louvado e engrandecido seja Deus por ter permitido que alguém abraçasse a Sala 57 e levasse adiante, porque está fazendo diferença na vida de milhares de pessoas, e isso é bênção. Parabéns para pastor Wagner, parabéns para todo o grupo Sala 57, e eu amo todos vocês. Noélia, que testemunho lindo, motivador. Interessante que você fala, né, e agradece por a Sala 57 estar aqui há quase 3 anos, né? Mas nós louvamos a Deus pelos seus 38 anos aí. Isso é que é a Sala 57, de 38 anos com paciência. Como eu já disse no começo, né? Certamente tem muita gente aqui que vive drama semelhante, com cônjuges alcoólatras, né? Às vezes filhos viciados, maridos que também não valorizam, né? Maridos que diminuem, né, a esposa, ou mesmo o inverso também, né? Então, esse testemunho vem em boa hora, né? Para que essas pessoas não desistam, né? Eu estou vendo aqui a reação das pessoas, né? A Libne, estou vendo aqui, enfim, várias pessoas aqui, né? Que com certeza impactou bastante esse seu testemunho, e nós louvamos a Deus de verdade, né, Creuza, por esse testemunho, por essa perseverança tremenda da irmã Noélia. Deus seja louvado e glorificado por isso, né? Seu marido hoje está no hospital ainda, né? A senhora disse, né? Tem 36 dias. Ele tá, 36 eu quero que os dias. irmãos olhem, vai passar por um procedimento essa semana, já foi suspendido os anticoagulantes que ele toma, são 2, ele tem problema coronário sério, e ele, nesse internamento agora, já teve Covid, eu e ele, e o rapaz Kaique, que é um anjo que Deus botou dentro da minha casa, caiu de paraquedas, me chama de vó e me dá um suporte aqui para ajudar a pegar ele e movimentar com ele. Mas, assim, dentro desse ou fugiu, assim, eu sempre tive vontade, pastor Esmeraldo, de contar esse meu testemunho para dizer para minhas irmãs e meus irmãos que têm problema no matrimônio, que tenham certeza que eles não têm piores do que eu, deve ter iguais. E que vale a pena a gente lutar pelo nosso casamento, pela conversão dos nossos esposos, que procurem ter sabedoria, sem procurar forçar a barra, mas ter a sabedoria de Cristo e dar carinho e ser diferente, homens e mulheres da Sala 57, procurem ser diferentes, procurem entender que se seu marido tem defeitos, você também não tem? A gente tem de forma diferente. Então, abraço, não percam a fé e sigam dentro do matrimônio de vocês. Agora, eu só descarto uma coisa: se a pessoa correr risco de vida, aí tudo bem. Mas, do contrário, lute, porque, principalmente se ele for de lar dividido, lute, porque Deus não está com a mão encolhida, como diz no livro de Jeremias, né? E nem seus ouvidos surdos, para que ele não possa estar ouvindo e nem a mão possa ser estendida para nos socorrer. Então, essa é a minha mensagem para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, porque não é só... Existem mulheres que não são brincadeira, não. Isso ocupa os homens. E tem mulheres que levam a situações de precisar de usar o Maria da Penha, porque, às vezes, elas provocam tanto que o pobre do homem se arrebenta e termina se envolvendo com justiça. Então, a gente precisa de ter Deus no coração, precisa buscar o Espírito Santo, precisa procurar ser diferente e viver realmente o cristianismo, porque a gente não pode ser sepulcro caiado.
Que testemunho poderoso, né, Francisca? Estou vendo a Francisca ali, o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração, o Espírito de Deus movendo, movimentando, né? Olha, Deus seja louvado. Como nós dissemos, tivemos alguns probleminhas no começo para poder abrir a sala, para poder entrar aqui, mesmo durante o processo, né? O próprio Gabriel caiu aí, perdeu a sua conexão, mas como disse, como foi dito lá no começo, né? A Val principalmente, né? Deus tinha com certeza uma mensagem grandiosa, né, Clay? E com certeza uma intervenção poderosa hoje. Que dia precioso, né, Clay? Estou aqui vibrando, né, com a ação do Espírito Santo durante todo o período da sala. Noélia, muito, muito, muito obrigado. Nós vamos terminar agora com uma oração, agradecendo a Deus, né, pela sua direção, agradecendo a Deus também por ter você mesma usou aí, né, que a sua vida é corrida, né? Você vive em movimento, né? É igual a sala 57, estamos em movimento o tempo todo. Muito obrigado, que Deus continue usando você poderosamente. O nosso abraço aí para o seu marido, para os seus filhos. Nós vamos continuar orando, né? Você disse que ele vai passar por um procedimento, né? Para que Deus possa estar presente ali como sempre esteve, firmando a fé dele, né? E não só uma estrela na coroa pela conversão do seu marido, mas com certeza muitas outras estrelas lá. Vale a pena. Obrigado pela mensagem também, né? Para os cônjuges que estão aqui, né? Para que sejam pacientes, né? Amorosos, para que mantenham confiança em Deus, né? Que pelo poder de Deus poderão suportar aflições, né? Suportar aflições para que tenham um fim que Deus deseja, né? Como foi o caso do seu marido. Deus honrou e honra a senhora pelas suas orações, pela sua perseverança. Que Deus seja louvado com isso. Vamos orar e agradecer a Deus nesta manhã de domingo, início de semana, e porque Deus nos deu o privilégio de participar da Sala 57 hoje, com uma pregação poderosa do pastor Abdoral, a oração poderosa da Val, o testemunho poderoso da irmã Noélia, a lição da escola sabatina maravilhosa do pastor Ezequiel. Vamos agradecer a Deus e Deus seja louvado por tudo isso. Vamos orar para finalizar hoje? Pastor, eu queria que o senhor incluísse na oração e os irmãos da sala 57. Meu esposo, para fazer esse procedimento, precisa que esteja alinhado uma UTI. Já foi marcado e foi desmarcado porque as UTIs estavam cheias e a vaga que estava reservada para ele teve que ser ocupada por outra pessoa. Então, está marcada para dia 10, às 17 horas, e que Deus alinhe tudo, com UTI, com tudo, e que ele possa realizar esse procedimento. É o Zé, né? O Zé da Noélia. José Francisco Gonçalves. E eu quero dizer a vocês que eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus. Eu creio muito mais em Deus, porque todos vocês existem. E, um beijo, Sala 57. Um abraço, Amém. Sala 57. Um abraço, Pastor Esmeraldo. Um abraço para toda a cúpula da Sala 57. A irmã Cleide, minha moderadora, o irmão Raimundo também, meu moderador. Amém, amém. Deus seja louvado. Amo a senhora também, preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a imagem visível de Deus, a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus também, muito mais em Deus, porque a senhora existe, e depois de ter ouvido esse testemunho poderoso. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós agradecemos do fundo do nosso coração o presente maravilhoso que o Senhor nos deu nesta manhã com a Sala 57. Agradecemos porque o Divino Espírito Santo moveu cada momento, cada detalhe, cada peça, cada fala, e o testemunho da irmã Noélia deixa bem claro que o inimigo ele não vai prevalecer, apesar de ele tentar atrapalhar, apesar de ele
tentar atrapalhar relacionamentos, tentar afastar as pessoas do Senhor. O Espírito Santo está ali o tempo todo guiando pelo caminho, mostrando qual é o caminho que deve seguir. Nós agradecemos também porque esse testemunho trouxe motivação. Quantas pessoas aqui cujo coração hilar o Senhor conhece, sabe das dificuldades, pessoas que estão pensando em desistir e que hoje, pelo poder do Espírito Santo, através desse testemunho, renovaram a fé, a força e a esperança. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Por favor, permaneça com a irmã Noélia, esse pedido de oração especial que ela faz pelo esposo, pelo José, que o Senhor possa abrir uma porta de UTI para que ele seja atendido, para que ele faça esse procedimento, para que seja feito esse procedimento e para que ele seja restaurado e que, acima de tudo, o Senhor fortaleça o seu compromisso e a sua fé. Nós nos entregamos em tuas mãos, nos acompanhe, por favor, neste dia, guiando os nossos passos. Abençoa cada pessoa aqui da sala 57, aqueles que irão entrar depois, e que esse dia seja um dia glorioso, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. 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 Muito obrigado, Noélia, mais uma vez. Obrigado você que está aí na sala 57. Obrigado, Maria Helena, levantou a mão aí, mas o tempo já passou, não vai dar hoje. Obrigado, Leci, amo você também. Obrigado a todos que ficaram até agora, tanto aqui quanto no YouTube. Que Deus abençoe. Nós vamos agora fazer uma contagem regressiva, né? Uma contagem regressiva. Já são 8h07. Todo mundo tem que correr. Como disse a Noélia ali, nós estamos em movimento, né, Francisca? Vamos ter que correr bastante. Então, a Iclei vai cuidar para a gente aí nesse momento. E sabe de uma coisa, Iclei? Olha aqui, ó. Começa agora o Bom Dia com Alegria. 1 minuto de Bom Dia com Alegria. Pode abrir os microfones aí, 1 minuto, e aí nós vamos nos despedir. Bom com alegria! Iclei. Sou Lena de Calvino, Ativa Minas o Gerais. mudo aí pro pessoal. Ok. Oi, Clei, quem ativar o mundo? Pode deixar. Deixa aqui. Pessoal, é o Bom dia. seguinte, a Iclei vai ativar o mudo aí. A gente dá tchau. Só um minutinho. Eu vi aqui que está presente a Valéria de Souza, que é filha da irmã Noélia. Valéria, pode... Trempeira! Alguém consegue colocar a Valéria aí, só para ela dar um alôzinho, um bom dia com alegria para a gente aí? Valéria de Souza, filha da Noélia e do José. Dá um alô aí, Valéria! Levanta a mão aí, Valéria. Aí o Berg. Vamos ver agora, então, se eu acho. Cadê? Valéria? Ela tá na tela. Pode abrir seu áudio, Valéria. Deixa eu jogar aqui. Oi. Oi, Valéria, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Eita, Valéria, eu não aguentei. Eu vi o recadinho passando aqui, ó. Bom dia, Valéria, filha da Noélia. Falei, não, eu preciso conhecer a Valéria. Tudo bem, pastor? Valéria? Dá um bom dia para a gente e dá um recadinho como filha. Nós ouvimos sua mãe ali, um testemunho poderoso. Dá uma palavrinha aí. Quem ficou até agora vai ter o privilégio de ouvir um pouquinho, um recadinho. Algumas coisas que a gente vai lembrando e que ela não lembrou, né? Alguns detalhes. Ela sempre nos incentivou a ir para a igreja, e ele parou de beber, foi graças a um encontro de desbravadores. Eu fui em Alagoinhas e cheguei lá, fui encontrá-lo, e ele estava muito bêbado, e depois ele voltou lá no local da convenção, e eu fiquei muito triste, chorando, e ele disse que a partir daquele dia que ele não iria mais permitir um filho passar por uma vergonha daquela. Isso tem mais de 20 anos, então foi necessário passar por aquele momento de constrangimento
e vergonha, né? Deus já trabalhando no coração dele, ele abandonou a bebida de uma vez. Ele perseguia tanto a gente que às vezes ele dizia que não podia comer no sábado, porque a gente não tinha trabalhado, então que a gente não poderia comer. Outras vezes ele chegava bêbado e mãe guardava a gente no quarto, porque ele chegava incorporado pelo espírito do Zé Pilintra, e ali ela tinha que lutar com a Bíblia até que o espírito fosse embora e ele cair no chão, balbuciando, né? E foram muitas lutas, não permitia que tocasse na Bíblia, se a gente deixasse a Bíblia em cima da cama, ele chamava a gente para retirar. E um dia, na adolescência, eu disse, vou dar uma Bíblia, pai, de presente. E ele aceitou, fiz uma dedicatória, já morava em Minas, e ele passou a ler as Bíblias às madrugadas. A gente acordava para ir ao banheiro, e ele disfarçava e escondia a Bíblia, e a gente percebia que ele estava lendo a Bíblia às madrugadas. Ele leu de Gênesis a Apocalipse, passou a defender o dízimo e o sábado. Então, apesar de todo o sofrimento, a gente sempre percebeu que o Espírito Santo esteve conosco e está até hoje. Também mãe não falou aí sobre a oração que ela teve esse dia, que ele disse que Valéria, nunca mais... Ô, Valéria, Oi, pastor. Vamos fazer o seguinte, nós ouvimos o testemunho do ponto de vista de uma esposa e mãe. Sim. Então, olha, o pastor Wagner não está aqui hoje, porque ele está num acampamento. Sim. Exatamente. Mas, brincando assim com a autoridade que me foi dada, né? Nós vamos marcar o seu testemunho, o testemunho do José, do ponto de vista de uma filha. Certo. Porque a sua mãe falou hoje, poderosamente, ao coração de mães, de esposas, né? E eu acho que vai ser muito interessante nós ouvirmos, né, esse testemunho do ponto de vista de uma filha que viveu também um drama tremendo, e você já trouxe um pouquinho aí para a gente, né? Uhum. Já deixou a gente assim, já degustamos aqui um pouquinho da beleza que será o seu testemunho também. Você topa? Certo. Você aceita vir e trazer esse testemunho? Sim, sim. Que bênção! Combinado. Então, vamos segurar aí. Eu fiquei doido e curioso para ouvir, mas vamos segurar que a gente vai voltar com você aí. Mas eu não aguentei ver o seu recadinho lá. Eu falei, não, eu preciso chamar. Tá bom? É obra de Deus. É obra de Deus. Obrigado aí por ter vindo agora, nesse momento. E se prepare todo mundo aí, que a gente vai voltar com a Valéria de Souza e esse testemunho maravilhoso, tá bom? Grande abraço, amo você. Bom dia para vocês. Obrigada a todos. Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Maravilha. Te amamos, Noélia. Pode voltar aí. Valéria. Sim, Valéria. Testemunho pela saúde também. Deus te abençoe. Bom dia, Sônia Santos.